Boa noite, sejam muito bem-vindos ao som do nosso coração. O tambor é o som do nosso coração. Nós chamamos aqui a egrégora para entrar dentro da tenda, para que possamos falar mais desse elemento maravilhoso, que é o elemento terra, e que eu sou muito suspeita a falar. Eu tenho vários outros elementos fortes, é claro, no mapa, mas o elemento terra é bem especial para mim, é o meu solar. Amanhã é o meu aniversário, então eu estar aqui hoje é um presente para mim também. Lindo. É um presente para mim, mas que eu dou para vocês também, além de dar para mim, que para mim falar, comunicar, dar aula é o meu lance na vida. É o meu sol brilhando, e então eu fico muito feliz de estar aqui hoje. E vamos começar falando do elemento terra. Bom, hoje eu quero falar, a minha fala vai ser mais sucinta que a aula passada. Vou trazer vocês mais pertinho. Minha fala vai ser mais sucinta. Tava até aqui me conectando, me enraizando, pedindo que eu seja mais, que a minha fala seja bastante construtiva e direta, como o signo de Touro é. Hoje o Mercúrio está retrógrado, então em Gêmeos, dia 20 vai entrar retrógrado em Touro, mas depois volta para Gêmeos. Então é normal, igual eu dei uma demoradinha para entrar na live, né? Ter imprevistos nesse momento, e aí é justamente aquele momento que o que precisa ser revisado vai vir, e a gente tem que aproveitar a oportunidade para revisar, né? E aí esses meios de comunicação podem ficar também nebulosos, e isso pro taurino é um desafio, né? Touro, como elemento terra, ele se relaciona com o que a gente pode tocar, com o que é sensorial, com o corpo, tudo relacionado ao corpo tem relação com o elemento terra, consequentemente com o signo de Touro. Então, ele está muito mais ligado a isso, aos ritmos da vida, do que as tecnologias, que aí fica para Gêmeos, para Aquário, enfim, para os signos de ar, né? Então, começando a falar, hoje eu tô de vermelho, eu tô de dourado, eu até coloquei um brinco com linhas retas, porque tudo isso representa bastante Touro. Tô com meu chifrinho, o meu chifrinho que eu amo, que representa esse boizinho dentro de mim, essa vaquinha. Então, todos esses elementos, esses elementos que eu estou demonstrando, né? Ele tem relação com a Terra. Então, deixa eu trazer minhas anotações aqui do lado, e eu trouxe umas cartinhas hoje pra gente falar. Umas cartinhas que representam o elemento touro, o signo de Touro e o elemento terra, que eu vou falar daqui a pouco. Então vamos lá. Bom, Touro, ele rege a casa 2 do nosso mapa. A casa 2 é a casa dos valores, é o que eu dou valor, o que tem valor para mim. Então, Touro, ele se relaciona com o que a gente pode comprar. Tudo bem? Boa noite. Com o que a gente pode comprar, sim, e que a gente pode experienciar prazer, que eu posso olhar para aquilo e dizer, eu dou valor nisso e eu sinto um prazer olhando isso, eu sinto um prazer de ter isso na minha vida. E eu tanto dou valor nisso, tenho prazer em ter isso na minha vida, que eu construo mais disso, ou eu construo exatamente isso, ou eu busco meios de construir isso, porque o elemento terra, ele tem relação com a construção, com dar forma
ao que a gente sonha, ao que a gente planeja, ao que a gente sente. Ele materializa. Ele materializa os nossos sonhos. Tanto que o elemento terra, ele é um dos elementos que, por si só, ele já se nutre. Ele já tem parte dos outros elementos em si. Porque a terra, ela própria se fertiliza, se aduba. Ela é o espaço onde a vida se cria. Ela nutre essa vida e ela dá sustento a essa vida, para essa vida crescer, se desenvolver, se expandir, gerar frutos e depois, como todo ser vivo, se desfaz, se finda e volta para a terra alimentando-a. Então, por isso que touro, ele é dos três signos de terra, né? Touro, Virgem e Capricórnio. Ele é o primeiro do elemento terra, desses três, e ele é o que vai fertilizar a terra para que em Virgem se expanda e para que em Capricórnio ele compartilhe com os outros o que ele construiu. Então, voltando, já deu para entender mais ou menos a pegada aí, né, de touro e do elemento terra e tudo mais. Então, como eu disse, ele dá valor nas coisas. E por isso que tem tanto meme sobre touro ser dinheirista, ser avarento, ser guloso, ser... que mais? Que mais aí? Coloquem pra mim que mais memes tem de touro relacionado a isso. Ser dorminhoco, preguiçoso, assim... luxuoso, né? Tem muito isso de touro ser muito luxuoso. E tudo isso tem, como todos os memes, tem razão, tem uma certa verdade nisso, é claro que tem. Só que a questão é, tudo se... A gente tem que ver o equilíbrio e o desequilíbrio. Porque na astrologia, como eu já disse aqui nas aulas, né? A astrologia, ela é o estudo dos elementos, ela é o estudo da natureza. Então, quando eu estudo astrologia, eu estou trabalhando o autoconhecimento e conhecer como esse mundo funciona, esse mundo do qual eu me encontro. E aí, não existe certo, errado, bom e ruim. Quando você mergulha no autoconhecimento, você entende que não existe isso. Existe o equilíbrio e o desequilíbrio para cada um e para cada momento da nossa vida. Então, por exemplo, o fato de falar do quanto touro, ele quando a gente faz esse meme de dinheirista, avarento, enfim, esse tipo de coisa relacionada a dinheiro, é porque touro, como ele dá valor, lembra? A casa 2 é a casa do que dá valor. E no mundo em que estamos, o valor tem muita relação com o que a gente pode pegar, com coisas. Tem muita relação com isso. Claro que dependendo do que está na tua casa 2, por exemplo, na minha casa 2, eu tenho um signo que não é de terra. Eu tenho um signo de fogo e ele se relaciona mais com a autoexpressão, que dá valor na autoexpressão. Mas independente disso, também tem relação com o que você pode pegar relacionado à autoexpressão. Por exemplo, no meu caso, eu tenho casa 2 em Leão. Então, eu dou muito valor na autoexpressão. E é por isso que eu dou muito valor aos objetos que eu uso. E por isso que eu cheguei aqui já falando. Por que eu escolhi esse brinco? Por que eu escolhi esses anéis? Bom, eu adoro anel. Mas, de qualquer forma, por que eu escolhi esse tipo? Por que eu escolhi essas cores que eu estou hoje? Então, até a alpargata que eu tô usando é vermelha e verde. Então, porque eu dou valor nisso. Então, para vocês verem que tem relação com o que você dá valor. E todos nós temos. Eu pergunto para vocês que estão aí. Pensem aí, o que você dá valor? O que tem valor para você e é inegociável na sua vida. Ou às vezes você tem uma dificuldade, como a gente vê às vezes no mapa de algumas pessoas, essa casa tá ofuscada, então a pessoa tem dificuldade de valorizar coisas na vida, ou o que ela dá valor, ela tem dificuldade de sustentar aquilo, enfim, tem essas dificuldades. E aí
a importância do autoconhecimento para a gente se entender e poder transmutar essa situação. Aí voltando. Gente, pode comentar, pode mandar perguntinha ali no pontinho de interrogação, viu? Tudo que tiver relação com o assunto, tragam que a gente vai ampliando, enriquecendo essa aula, tá? Bom, como eu disse, o elemento terra ele tem a ver com o que é sensorial, com o que eu posso pegar e sentir. Então, o elemento água, o elemento água é o maior de todos em falar de sentir, claro. Mas terra começa a falar do sentir. E eu sinto na minha pele, eu sinto nos meus ossos. Olha os ossos. Ossos é estrutura, é sólido, é pesado, é puro elemento terra. Por isso que quando você tá com questões com seus ossos, é bom dar uma investigada em como é que tá a tua relação com o elemento terra. E mais pro final eu vou falar uns aconselhamentos sobre equilíbrio do elemento terra, tá? Mas aí você já vê como é que tá os seus ossos, como é que tá a sua pele. Tudo isso tem relação com o elemento terra em você. E aí, o elemento terra, como ele está relacionado ao que é sensorial, com o que você pode pegar, sentir, né? Ele se relaciona com o seu corpo, porque é o que tem peso, é o que dá forma. Lembra que eu falei? A terra, ela materializa. Então, por exemplo, a gente falou da aula de Áries, né? Do elemento fogo. Que o fogo ele dá clareza de visão, ele é o elemento responsável pela clareza na visão e pelas inspirações, por dar inspiração à vida. Então o fogo tem inspiração à vida, a água ela sente, ela dá permissão para o sentir, o ar pensa, mas a terra é que materializa. Eu tô aqui falando com vocês graças ao elemento terra, que materializou tudo isso, que materializou até essa aula online, né? Então por isso que nós vivemos aqui no planeta Terra, olha o nome, ele é constituído muito mais por água, né, 70% mais ou menos de água, mas ele se chama Terra, porque é graças ao elemento Terra que tem tanta abundância de vidas nesse planeta, de diferentes formas, diversidade de vida, né? Porque ele materializa as ideias, ele materializa as vidas. E aí, materializando esse corpo meu, que a gente chama de templo da alma, por isso que vocês podem investigar como práticas espiritualistas muito antigas, elas têm sempre uma reverência ao corpo, elas sempre se utilizam do corpo para expandir e para se conectar com o divino. Porque entende, e quando eu falo de antigo, eu falo nesse sentido de se é antigo é porque as pessoas estudaram muito, mas muito, e num tempo onde as tecnologias não eram tão avançadas. Então, eu tenho muita reverência a isso, sabe? Porque eu fiz história, né? Eu fiz o curso de história e eu sempre fiquei muito impactada por isso, pelos nossos antepassados terem se esforçado tanto pelo autoconhecimento e pelo conhecimento das coisas nesse mundo, que também se relaciona com o nosso autoconhecimento. Então, essas práticas espiritualistas antigas, elas dão valor no nosso corpo, porque é através do corpo, do templo da alma, que eu sinto as coisas da vida e que eu sigo o ritmo da vida e vivencio tudo. É nesse planeta, né, que a gente vivencia tudo, não tem outro lugar. Quando a gente for para Marte, aí a gente fala de Marte. Mas por enquanto é isso, né? Estão entendendo, né? E é nesse planeta, então tudo. Por isso que Touro dá muito, mas muito valor à natureza. A energia de Touro é essa parte em nós que reverencia a natureza, que honra a natureza e
entende que é nesse espaço que a minha vida acontece. Então eu preciso honrar, dar valor. E como eu posso nutrir melhor esse espaço que eu vivo essa vida, que eu me relaciono, todas as relações e todos os relacionamentos, todas as pessoas que eu amo estão aqui, então eu cuido. É por isso que touro, é a energia de touro, que, lembrando, eu tenho sol em touro, né, como eu falei, mas todo mundo tem touro, falando de astrologia, todo mundo tem touro no seu mapa em algum lugar. E de qualquer forma, independente da astrologia, o elemento terra, independente de astrologia que eu digo, porque para mim não é independente, mas para alguém que não estudou bastante, não entende direito, ou para quem não acredita, né, mas está aqui de curioso e é muito bem-vindo, e não acredita, beleza, mas de qualquer forma... Ah, seu ascendente? Ai, que legal! Então aí, ó, você deve parecer muito taurina, né? O ascendente em touro, ele tem muita força na nossa personalidade, porque o nosso ascendente, ele é grande parte da expressão da nossa personalidade, né? E do que a gente tem afinidade e expressa no mundo, né? E aí, o elemento, de qualquer forma, o elemento terra, ele tá em todos nós. Senão eu não estaria aqui encarnada, né? Vivinha da Silva. Então o elemento terra tá aqui em todos nós. E é graças a esse elemento terra que nós, como eu disse, vivenciamos tudo. E aí, voltando ao signo de touro, quando ele reverencia a terra, a natureza, é por isso que a gente costuma falar que os taurinos, ou pessoas que, como a Nina ali, tem touro como ascendente, né? Ou tem lua em touro, enfim, tem touro forte no mapa, essa pessoa pode ser ou ter o dedinho verde, ou ela pode ser muito apegada aos animais, ter um bom relacionamento com animais, querer ou trabalha com alimentos também, enfim, trabalha com alimentos, trabalha numa floricultura, trabalha com algo assim, relacionado à natureza natural. Por quê? Porque, como eu disse, o elemento terra é o que dá vida, aduba, fertiliza, faz a vida acontecer, deixa essa planta expandir, enfim, deixa os ritmos da vida acontecerem. E é por isso que tem tanta relação com a nossa alimentação e a nossa saúde. Então, touro tem aquele meme de ser guloso, de gostar muito de comida. E, gente, eu tenho ascendente em câncer, mas eu tenho touro bem forte no meu mapa. Touro e escorpião, que é o polo oposto. Então, eu tenho bem forte no meu mapa. E eu sou todos os memes de touro. Eu sou muito, muito comilona, assim, de... Ah lá, Nina, vegetariana e voluntária em ONG de animais, eu mesma. Tá vendo? Teu ascendente forte aí? Ô, Nina, qual que é o teu signo? Pra eu matar minha curiosidade. A gente sempre tem essas curiosidades, né? Então, a alimentação. A gente tá falando de alimentação. E aí eu gosto muito de comer. Eu já fui muito gulosa. Gulosa mesmo. Ah, virgem. Terra também. Então tem muito a ver com a alimentação, porque eu ia até falar depois que em virgem a gente trabalha muito mais a alimentação, né? Muito mais. Touro começa a falar de alimentação. Olha que legal. E a 2 e 2 aqui. Tem o sol e ascendente em touro. Nossa, você é muito transparente, taurina, então. Quando a gente tem o sol e o ascendente no mesmo signo, a gente tem muita transparência. Nesse signo, né? Esse signo não se esconde. E trabalha no RH. Veja a tua casa 10 e tem tudo a ver com touro. Vou te explicar por quê daqui a pouco. Mas veja a tua casa 10 também, viu? Que a casa 10, ela é a casa do trabalho. Então, dependendo do que você tem na tua casa 10,
se relacionam. Ó, por exemplo, o meu trabalho tem muita relação com o meu ascendente e com o que tem na minha casa 8, mas muita relação. Só que, e eu tenho casa 10 em Áries, e aí você pensa, nossa, mas ela trabalha com terapia, professora, o que tem a ver com Áries, né? Mas se você for ver como eu sou no meu trabalho, eu sou, Aquário, beleza, já comento. Como eu sou no meu trabalho, eu sou extremamente criativa. Muito, e eu dou muito gás nas pessoas. Quem tá bem próximo de mim sabe, eu já trabalhei em parceria com um monte de gente, por isso que a Tenda Pra Si, pra mim, foi bem forte botar ela no mundo, porque é um dos poucos projetos na minha vida que eu faço sozinha. Porque eu tenho a tendência de dar gás nas pessoas e me alinhar a parceiros e ficar alimentando a pessoa, que é bem ariano isso, né? Ficar alimentando no outro a potencialidade dele e tal, enfim. Então, e ficar tendo várias ideias e dificuldade de continuar. Por isso que Touro vem me ajudar a ter constância. E aí você tem o seu Sol e seu ascendente em Touro e trabalha no RH, mas olha, Touro ele se relaciona muito com ordem, com determinação, com constância, que são, não sei se vocês sabem aqui, né, mas são características bem fortes de Touro, né? Mas ele se relaciona muito com a ordem, com colocar ordem, com organizar. O meu irmão trabalha no RH também. E no trabalho dele ele me explicou que ele organiza, que aquela pessoa. Tem uma especificidade do trabalho dele, mas eu não sei falar o nome. Mas enfim, ele organiza que aquela pessoa tem aquela qualidade tal, então é boa para estar nessa função. E essa outra tem outra qualidade, é boa para estar nessa outra função. Então isso é muito taurino, e ele é escorpiano. Então, o polo oposto, né? Os dois se relacionam. É bom a gente olhar o polo oposto do nosso signo, porque ele complementa, tá? Enfim, deu pra entender? Aí, me diz aí se deu pra entender, se ficou bem explicadinho. Bom, voltando aqui nas minhas anotações, senão eu falo. E aí, voltando a essa questão eu falei de constância e determinação, vou aproveitar esse gancho para falar aqui da questão de como a terra, ela dá esse sustento, dá essa abundância. Legal. Ela dá essa abundância de fertilidade, de nutrição, e ela ao mesmo tempo é esse lugar também que oportuniza as coisas acontecerem, que dá sustento. Uma das características é ter determinação no que quer, ou seja, vamos pensar assim, quando uma sementinha, tanto que na aula de ontem, de yoga de ontem, a gente toda a aula foi o crescimento de uma planta. Desde a sementinha, a gente começou na postura da criança e fomos subindo até a postura da árvore e até findar a árvore no nosso relaxamento, né? Quando uma sementinha na terra, ela se desperta, ela desponta. Tem um vídeo aqui no meu Instagram desse desenvolvimento da semente, né, de girassol. Quando ela desponta, ela tá determinada a viver. E esse é o nosso instinto natural. O que a gente chama, tanto que, eu tenho muitas referências para dar, gente. Essa semana, segunda-feira, eu fiz tô fazendo um curso de psicossomática feminina. E aí no nosso círculo, nosso encontro, a gente estava falando sobre instinto materno. E aí a minha professora, ela estava falando que o que a gente chama de instinto materno é instinto de sobrevivência. É um instinto natural da nossa da nossa natureza instintiva, que é alimentar aquela vida que vem de mim, porque aquela vida, ela tem os meus genes, tem os genes de outra pessoa, para que ela continue a vida. Ela tem duas famílias ali em uma, então ela vai perpetuar a espécie da minha e da outra. Ali carrega muita vida, então eu alimento aquela vida ao máximo possível, quando mãe, pai, né? Mas, enfim, então estamos falando do materno. Para que aquela vida leve a história da minha vida, a história da minha família para frente. E eu gosto muito
Eu amo admirar os animais, observar como os animais funcionam, como a vida deles funciona e me espelhar, observar o que eu faço igual, o que eu posso aprender com isso, né? Sempre foi assim, sempre gostei muito. Não tenho o dedo verde, mas gosto muito de animais. E aí, de observar, assim, o movimento da natureza, das plantas, enfim. E aí, eu observo, assim, eu tô com uma mãe em casa, que é minha gatinha, né? Eu observar o jeito dela antes, quando ela tava amamentando, agora desmamando, quanto ela tá brava com as gatinhas, afastando as gatinhas, enfim. E tudo isso para fortalecer aquele filho, para ir para aquele filho ir para frente e tudo mais. Claro que, como a minha professora falou, nós humanos somos animais com psiquismo, então a gente tem inúmeros sentimentos e emoções relacionados às pessoas, às coisas, enfim. Tem muito mais que isso. Eu tô falando só da natureza instintiva, tá? Claro que tem sentimentos envolvidos. Mas de qualquer forma, voltando à natureza instintiva, a gente tem determinação para viver. Tanto que quando nós estamos num período que a gente está desanimado da vida e não querendo mais que a vida continue, ou até, né, pensando em findar a nossa vida, é extremamente desequilibrado isso. Por quê? Porque a nossa natureza instintiva quer viver, ela tem determinação em viver. E para viver, a Terra nos ensina que a vida é rítmica, ou seja, você não vai estar se desenvolvendo linda e viçosa a todo momento. Vai ter momentos de outono, como é o que a gente está vivendo agora, né? Como eu falei mais cedo nos stories. Nós estamos no outono. O outono já é um movimento de vir para dentro, porque já se sabe que o fim está próximo. Então as árvores, olha que eu acho isso maravilhoso. As árvores, por saberem que o inverno vai chegar e que vai queimar, porque o frio queima, né? É incrível isso. O frio queima os seus galhos, então ela já solta suas folhas no outono. Ela solta suas folhas no outono para que quando o inverno chegar, o frio não queime aquelas folhas que ficaram, consequentemente estrague o seu galho. Quando elas soltam as folhas, elas estão se protegendo, elas estão protegendo a vida para que elas fiquem mais firmes, não se queimem e superem o inverno. Eu acho isso incrível. E isso é um ensinamento de touro, que touro é no outono, né? É um ensinamento de que a vida é rítmica, então você tem que dançar conforme a música e encontrar os seus ritmos. E aí eu entro para falar de que a constância é só a gente observar um boizinho no pasto. O boi é o bovino, né? O boi, a vaca, eles são animais referentes a touro, ao signo de touro. Então, observa, eu tenho as vaquinhas do meu pai aqui, né? Leiteiras aqui do lado, e eu observo elas de manhã, gosto de ficar olhando para elas e tudo. E aí a gente observa que algumas pessoas já me falaram assim que a vaca, o boi, a cerca que tiver segura elas. Eu falo que as pessoas não observaram como é que é a zona rural. Porque nada segura uma vaca, nada. Se ela quiser sair, ela sai desembestada, ela pula cerca de arame, de choque, ela pula. Se ela acha que aquele matinho do lado tá mais gostoso, tá diferente, ela vai. Às vezes nem tá tão verde, mas ela se interessou. Ela quer ir e ela vai atrás. Né, Nina? Ela vai. Agora, se ela tá de boa, beleza. E a vaca pasta o dia inteirinho. Porque ela come bastante, né? Ela tem que comer bastante. Ela tem 2 estômagos, então ela tem que se preencher. E ela também, ela tem só uma arcada dentária, então ela precisa ruminar bastante aquele alimento, porque ela não mastiga tanto quanto a gente, né? Então ela, enfim, todo aquele processo de mastigação, de ruminar. Então vamos pensar nessas qualidades para pensar touro.
Então o touro, essa determinação, como eu falei, tem curiosidade, a vaca é bem curiosa, né? Às vezes não é tão verdinho como eu falei o pasto, mas ela quer ver. Então ela vai atrás, ó, a determinação. Ela tem constância, ela fica ali comendo o dia inteiro para se alimentar bem esses dois estômagos dela. Ela tem essa constância, devagarzinho e sempre, é o lema do touro, devagar e sempre, devagar e sempre. Porque ela sabe que em alguns momentos nesse devagar vai diminuir o ritmo, em outros vai dar uma acelerada, como a vida é. Quando eu quero que as coisas sejam de um só jeito, eu estou no desequilíbrio do elemento terra. Eu estou com uma mente pesada, eu estou eu tô com a palavra encrostado querendo sair, mas não é exatamente isso. Uma ideia encrostada, tipo isso, uma ideia encrostada. Eu tô com... E touro é um signo fixo, né? Ele tende a ter um pensamento fixo, porque lembra? Determinado. Só que tem aí que tá. O desequilíbrio disso é quando eu quero que a vida seja somente de um jeito. E a vida não é possível ser assim. Eu preciso dar espaço para as transformações acontecerem. E é aí que o polo oposto complementar, que é teimoso, que vem essa qualidade de teimosia do taurino, da energia taurina. E aí a gente tem que observar aonde que eu sou teimosa, aonde que eu tô sendo tão fixa, com esse pensamento tão fixo, tão pesado, tão sólido, que não tem espaço para transformação, para fluidez da vida. E é por isso que a energia de touro, o elemento terra, em equilíbrio, ele segue os ritmos da vida. É aquele boizinho pastando devagarzinho e sempre. Ele tem a constância no alto amor, como eu escrevi hoje no post. A constância no alto amor e não nas coisas. Se eu tiver constância com as coisas, eu me apego a esse colar e se ele arrebentar, eu não solto, eu não jogo fora, eu não me desfaço, enfim. Ou ele não tem mais sentido com a minha vida, mas só porque eu paguei não sei quantos dinheiros, que é um desequilíbrio de touro, só porque eu paguei tanto e me custou muito esforço de vida para aquilo, eu não quero me desfazer. E essa relação com o dinheiro, com o que dá valor, como eu estava falando no início da minha fala, para quem não entende, não sei aí vocês, mas para quem não, eu acho que vocês também dão esse valor, né, nessas coisas, mas me digam aí, se às vezes tem alguém perto de vocês, nossa, não entendo, como é que essa pessoa dá tanto valor no dinheiro, dá tanto valor nas coisas, dá tanto valor no trabalho. Aí, vamos pensar. O dinheiro que eu conquisto é fruto do meu esforço, do meu trabalho. O meu trabalho, ele é fruto, o meu esforço, o meu trabalho, ele é fruto do meu tempo de vida. Então a energia taurina, ela entende que o dinheiro, ele é o meu tempo de vida investido. E é por isso que se você dever para um taurino, né? Ó, o Meleque, meu aluninho do coração. Aí foi meu aluno de história, das aulas de história. A gente faz aniversário pertinho. Você já fez, né, Meleque? Não é dia 9 teu dia? Me relembra aí. Não sei se é depois ou antes do meu. É isso, se você desonra. Claro que o taurino, por exemplo, eu mesmo, vou falar por mim. Eu aceito que as pessoas demorem para me pagar alguma coisa assim, é tranquilo. Se ela demorar, mas ela tem que dar valor no meu trabalho, ela tem que dar valor no que ela tá me entregando. Porque se ela não dá valor no meu trabalho, pra mim, eu me sinto inteiramente desvalorizada. Ela tá desvalorizando toda a minha vida, tudo que eu fiz. Pra mim é assim. E eu vejo que várias outras pessoas que são taurinos ou que têm o energia de touro forte aí, como a Nina tem um ascendente, né?
Ah, é, dia 9. Parabéns, querido. Feliz aniversário. Elas têm isso também. Por quê? E aí é importante a gente entender como essas coisas funcionam para a gente se relacionar melhor com as pessoas. Se eu entendo, por exemplo, que o valor que para outra pessoa ela dá muito valor a outra coisa, eu respeito isso. E eu entendo que a linguagem dela é essa. E a linguagem do elemento terra, do signo de touro e de todos os outros signos de terra são assim. O dinheiro, que são as coisas em volta também, por exemplo, esse caderno pode ser um caderno simples para qualquer outra pessoa, mas para mim ele tem todas as minhas aulas aqui, ele tem anotações dos meus pensamentos, ele é muito importante para mim. Então, se alguém desrespeitar, se alguém rasgar, se alguém fizer alguma coisa com esse caderno, eu vou me sentir desrespeitada. Então, para vocês verem como as coisas, elas não é a coisa em si, mas é o valor que eu atribuo a ela. E touro nos ensina a dar valor nas coisas à nossa volta, e é por isso que os objetos perto de nós, né, a energia taurina, ele nos ensina a escolher melhor esses objetos. Em Virgem vai ser falado mais sobre isso, porque Virgem fala de rotina. Mas Touro já começa a falar disso. O que eu tenho à minha volta faz sentido para mim? Ou não faz mais? E eu tô só apegada porque eu investi dinheiro nisso, ou porque alguém especial me deu, que também é uma coisa bem... Porque taurino, a energia taurina é bem amorosa, então ela... Porque ela sente, lembra? Ela é muito sensorial, sente muito. Então, se alguém deu e é uma pessoa especial, ou se você ganhou alguma coisa, é uma pessoa que você não sente uma conexão, que você sabe que a pessoa te deu obrigada, alguma coisa assim, aquilo fica poluindo a tua casa. Até o Feng Shui fala disso, né? Tem à sua frente, os objetos que estão à sua frente, que façam sentido com a tua rotina. Por isso, não é legal ter bagunça, porque a bagunça é uma expressão da desorganização dentro de nós. Então, quando a gente organiza fora, e é por isso que Touro se relaciona tanto com a ordem. Quando eu organizo, quando eu boto em ordem, quando eu trabalho para isso, Touro flui melhor, ou seja, flui melhor nos ritmos da vida. Tanto que Touro, ele trabalha muito com organização. A Nina falando, eu tinha os meus... Ah, tá, que você tinha se apegado aos seus livros, mas mudou drasticamente depois que teve filhos. Ai, como, né? Eu imagino. Eu imagino que... como eu escuto esses relatos das mães, como elas têm que... Elas se transformam numa outra mulher, sim, de qualquer forma, né? Mas também elas têm que adaptar muito a rotina e consequentemente, os sentimentos em relação a isso. E a Bárbara falando, não vejo o dinheiro gasto em algo, mas o apego emocional é bem forte, principalmente com presentes. Tá aí, Bárbara. Bárbara, você é taurina também, não é? Parece que eu me lembro que você tinha me falado. Né? Me diz aí. Mas é isso, é o apego emocional. É que, como eu disse, o dinheiro, ele é a moeda de troca no mundo. Se eu tô aqui, gente, é porque eu investi dinheiro nesse celular, nesse tripé, na luz, nessa decoração, nos cursos que eu fiz para estar aqui. Então, é com dinheiro que a gente compra as coisas nesse mundo. E quando eu digo dinheiro, é toda a troca. É porque a gente usa dinheiro. Mas, por exemplo, num tempo mais antigo em que, ou em alguns lugares, ou até às vezes a gente faz permuta, enfim, são trocas. E aí você valoriza aquilo da troca. Ah, aí, ó, taurininha, né? Então, por isso que vamos olhar o dinheiro, e é por isso que quando a gente tem um problema com dinheiro, que o Brasil, como a Nath Arcuri fala, né? O Brasil tem dinheirofobia. Então, quando a gente tem um problema assim de olhar o dinheiro como sujo, o elemento terra está desequilibrado também. Porque o dinheiro não é sujo. O dinheiro é simplesmente, como eu disse,
um objeto de troca e que facilitou a nossa troca no mundo. Porque imagina, eu vim aqui trocar com vocês, eu tô fazendo a aula, vocês me dão isso, sabe? Fica difícil, né? Eu quero ter uma moeda de troca que eu possa escolher no que eu vou investir. E o dinheiro é isso. O que é... E aí a astrologia nos ensina muito, como eu disse no começo, a não olhar as coisas como boa e ruim. E sim como é uma energia. O que eu faço dela em cada momento da minha vida fala sobre o equilíbrio e o desequilíbrio que eu estou com isso. Então, dinheiro não é sujo, dinheiro é bem-vindo, muito bem-vindo, porque ele compra saúde, ele compra, assim, o remédio, e quando eu digo remédio, eu tô falando de todos os tipos. As ervas que estão aqui em casa são meus remédios, os óleos essenciais são meus remédios, além de pílula de farmácia, fugiu o nome, remédios alopáticos, tá? Várias coisas, os alimentos são remédio, e aí, vou aproveitar. Enfim, compra trabalho, compra alimento, compra a luz, como eu disse, a luz, paga a internet, compra esse tecido que tá me aquecendo, compra a casa que me abriga e compra objetos que eu posso ceder para outras pessoas se abrigarem também. Então, o dinheiro, ele é muito bem-vindo. E esse é o equilíbrio, e isso mostra como está o nosso equilíbrio com o elemento terra. Porque o elemento terra, ele fala sobre dar e receber. Nossa, mais uma carta que eu vou falar. É que eu trouxe as cartinhas para falar hoje. O dar e receber, ele tem a ver com terra. Como está equilibrado dentro de mim o quanto eu dou e o quanto eu recebo? O quanto eu aceito receber e o quanto eu dispenso, o quanto eu dou. Tem a ver com o equilíbrio de terra. Aí eu queria falar das cartas, né? Pachamama. Por causa do... Tá dando pra ver direito? É que tá espelhado, né? Eu vou ler pra vocês. Pachamama. A terra alimenta as suas mais secretas ambições. Tanto que eu falei de Pachamama para falar da jornada na tenda, que a jornada na tenda desse ciclo a gente está falando sobre o elemento terra, e no elemento terra a gente está falando sobre as nossas necessidades e sobre o prazer de viver. Então, quando Pachamama, ela é a deusa mais conhecida do povo Inca. E eu até indico vocês assistirem aquele filminho Pachamama do Netflix, que é muito especial. Mostra eles fazendo a oferenda, abrindo o buraco e jogando várias sementes, alimentando a terra para que a terra alimente elas também, fazendo essa troca. Que é o dar e receber, que é o dinheiro, a energia do dinheiro, é o dar e receber. E Pachamama, ela alimenta os seus desejos, ela nutre aqueles buraquinhos dentro de nós, sacia as nossas necessidades. Então o elemento terra, ele tem a ver com... Por isso que a gente está desbravando isso na jornada na tenda desse ciclo. E para quem não sabe, a jornada na tenda, ela é não sei se é um curso, eu não sei que nome dá, mas é um projeto que eu criei que envolve yoga e círculo de mulheres. E esse conhecimento de astrologia, dos ritmos da vida, dos ciclos naturais, dos nossos ciclos femininos, com histórias e arte-terapia, enfim, englobo todos os meus trabalhos dentro da jornada na tenda. E a gente faz isso em grupo, num grupo de mulheres. E aí a gente está trabalhando essas... Quando eu autorizo o meu prazer de viver, eu reconheço as minhas reais necessidades, as minhas ambições, os meus desejos. E eu aprendo a suprir e alimentar isso. E aí, quando eu digo isso, eu falo de alimentar, e Touro fala de alimentação, fala de alimentação física também, como a gente falou, de ser gulosinha, enfim. Mas fala de qualquer tipo de alimento. Essa aula está sendo um alimento para vocês. E tudo que vocês falam para mim aí no chat está sendo um alimento para mim. O que eu vejo, todos os objetos à minha volta são alimento para mim. São alimento para os meus pensamentos. Tudo que eu escuto são alimentos. Então, fala desse tipo de alimentação
E se eu reconheço as minhas necessidades, por exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Supomos que eu tenha necessidade, eu acho que é uma necessidade que todo mundo sentiu durante a pandemia, do toque físico. Porque aí a gente ficou, né, isolados e tal, e a necessidade do toque físico. Quando eu reconheço, primeiro ponto, eu reconheço, primeiro ponto não é esse. Primeiro ponto é a autorização, que é o que a gente fez na jornada. A gente fez um círculo de autorização. Fizemos uma prática ritualística de autorização. E aí a gente autorizou essa percepção. Eu observo agora que necessidades eu sinto. Eu sinto necessidade do toque físico. Como eu vou suprir essa necessidade? Correndo, por exemplo, durante a pandemia, correndo para casa da pessoa que eu gosto, das pessoas que eu gosto e tocando elas. Mas aí durante a pandemia, quem fez isso correu risco, colocou essas pessoas em risco, né? Porque agiu só pensando em suprir aquela necessidade de qualquer forma com aquilo que via. Quando eu entro nesse equilíbrio de perceber a minha necessidade, o que vai alimentar a minha necessidade, o que vai suprir a minha necessidade, eu observo o que realmente eu consigo ter mais clareza do que realmente eu preciso e quais as possibilidades, quais recursos eu tenho. Então, por exemplo, durante a pandemia, foi um momento de reconhecer mais o quanto o autotoque é o essencial. Claro que touro fala muito de... Um dos equilíbrios de touro é receber massagem e doar massagem. Mas, que é o que eu vou falar mais daqui a pouco, né? Que pra selar. Os aconselhamentos sobre o equilíbrio. A gente tá chegando lá, tá chegando ao fim. A massagem, eu doar e receber, eu trabalho esse tocar o outro e me entregar ao outro, porque às vezes o elemento terra, como ele é muito alto, ele acaba se distanciando um pouco das pessoas. Como ele tá muito, eu quero organizar, eu quero trabalhar para também pensa muito nas construções das coisas de uma vida melhor para as pessoas, porque a energia de touro ela é muito trabalhadora mesmo para o mundo, sabe? Só que aí ela dá uma distanciada. Então, por isso que é interessante fazer e doar e receber esse toque. Mas o autotoque é o principal. É através do autotoque que eu vou suprir as minhas necessidades. E aí, quando eu vou para o abraço, para massagem com o outro, eu tô num compartilhamento. Deu para entender isso? A diferença? Porque as minhas reais necessidades, eu tenho que verificar primeiro o que eu posso fazer por mim. Porque se eu coloco a responsabilidade pro outro, e aí é uma pegada terapêutica. Se eu atribuo a responsabilidade da necessidade da minha pele de ser tocada ao outro, e aí eu exploro o prazer, o sexo mesmo, o prazer sexual, se eu atribuo pro outro, o meu prazer tá nas mãos do outro. E nossa, isso precisa muito ser trabalhado. Porque a gente tem uma sociedade, a gente tem uma cultura que ensina que o meu prazer está na mão do outro mesmo. Está em como o outro me toca, está como o outro me beija, está como as performances do outro na cama. Mas, aí que tá, se o meu prazer está na mão do outro, como é que vive? Como é que vive? Fica dependente emocionalmente, todo sentido, porque sexualmente emocionalmente, né? Fica dependente do outro. Então eu preciso trabalhar muito o autotoque, eu preciso ir explorando o corpo como a gente fez na jornada, a gente foi explorando o nosso corpo, observar as minhas necessidades e o melhor toque do mundo vai ser o teu, porque você sabe aonde tá doendo, aonde precisa de um toque leve, aonde precisa de um toque mais forte. Enfim, é você que vai saber.
E aí, depois, quando você for pra massagem com o outro, com o toque com o outro, a relação sexual com o outro, você vai saber direcionar essa pessoa. Eu gosto assim, vamos fazer assim, vamos explorar assim, eu não gosto disso. Ou estou disposta a ser criativa. Não, nunca experimentei isso, mas vou experimentar agora contigo, sentindo essa confiança, essa segurança, que é muito elemento terra, equilíbrio do elemento terra, e sentir essa confiança, essa segurança em mim e no outro. Então, e touro tem muita, e eu tô falando isso porque touro tem muita relação com a sensualidade e a sexualidade nos seus dois extremos, que é touro e escorpião. Nos dois extremos ele tem total, tanto que quando chegar escorpião eu vou falar disso de novo. Tem uma live aqui no perfil sobre escorpião e eu falei bastante disso também. No quanto tem relação, porque tem relação com o sensorial, com o corpo e com a vida, a promoção da vida, a fertilidade da vida. E a vida acontece através do quê? Né? A vida nasce através da nossa sexualidade. O prazer vem do quê? Olha que coisa maravilhosa. Além de eu poder criar vidas, projetos, além da vida humana, que eu quero dizer, eu tô falando da vida tudo, tá? Projetos, criações, enfim. Toda a criatividade, ela tem relação com a cor vermelha, com a laranja, com esses primeiros chakras, com essas cores da terra, com esse elemento terra. Ele também tem relação com o prazer. Então, além de eu criar, eu estou sim, também tenho a oportunidade nesse mesmo espaço sentir prazer com tudo isso, com a criação de uma vida, de uma rotina mais prazerosa, que é um dos ensinamentos de Pachamama, criar uma rotina mais prazerosa e próspera. Então tem super relação com isso. Tanto que a energia taurina, ela é mais sensual porque ela tem essa relação com os 5 sentidos. E aí, com os 5 sentidos, eu sinto a vida, sinto o outro, me relaciono, enfim, fluo no prazer, enfim. E aí, falei da Pachamama e trouxe também a Armide. Olha só, ela tá saindo galhos de dentro dela. Tá dando pra ver? E a frase dela é: eu trago a cura para todas as enfermidades. A Armide, ela é uma deusa que cura através da medicina da floresta, que é a base de todo remédio, como eu disse, né? Quando eu falo de remédio, eu já tô puxando isso. Eu sei que a palavra remédio sempre é o remédio. Pílulas, enfim, mas eu falo disso. E aí, a Armide, ela tá até com um livrinho na mão. Tá vendo? Ela tá com um livrinho na mão. Por quê? Porque a Armide, ela é uma deusa que tem toda uma lenda, mas não vai dar tempo de eu contar. Mas ela conhece todas as plantas da terra e todo o seu potencial de cura. Ela criou, nas lendas dela, ela criou uma planta curativa para cada dia do ano, porque ela estava muito triste com o irmão dela falecido. E aí ela, olha só, da tristeza dela nasce a vida. Da tristeza, isso é muito lição de touro e escorpião. Da tristeza do mais profundo, do escuro nosso, tanto da emoção da tristeza que ela estava sentindo no luto, quanto do mais escuro, do fundo da terra, do fundo do útero, nasce a vida. É desse momento que pode nascer a vida. Tanto que, falando como historiadora, quando você pode analisar a história, quando que o ser humano teve suas maiores revoluções? Em momentos de crise. É na crise que a gente tem essa força de criar, de renovar, né? Então ela faz isso, ela faz florescer em volta do túmulo do irmão dela 365 plantas curativas. E ela anota todas essas plantas, ela estuda todas essas plantas. Então a Armide, ela fala sobre a cura de todas as nossas enfermidades através da natureza natural, mas também do conhecimento. Então
eu abro espaço na minha intuição para sentir que alimento vai ser meu remédio agora, mas eu também estudo mais as propriedades dele. Tanto que tem um vídeo aqui também que eu falei do hortelã. O hortelã é uma planta que o dia da semana dela é quarta-feira, hoje. É uma planta de mercúrio. E é uma planta que eu e meu marido a gente adora, tem muito aqui em casa. E aí, olha que interessante, é você olhar para a planta e identificar, ela tem esse cheirinho, por exemplo, o hortelã, esse cheiro de menta, né, da família da menta, me provoca isso e aquilo, mas eu também lá investigar um pouquinho mais o que já tem escrito sobre isso, o que eu posso aprender sobre isso. E a magia, a Armide, ela fala dessa magia de transformar, e Touro também fala de magia, né? Hoje nos stories eu falei que eu tava fazendo muita magia na cozinha. A magia, ela é a transformação do que está acontecendo com os recursos, a transformação para algo mais benéfico, acho que eu posso usar essa palavra, algo relacionado ao que eu quero, aos meus desejos. A magia é eu transformar algo com os recursos que eu tenho em volta, com os meus recursos pessoais ou recursos da natureza, e aí entra a Armide, né, com seu livrinho, para o meu propósito, para os meus propósitos, para o que eu quero, né? E as duas falam, você vê, aqui fala sobre a cura das minhas enfermidades, ou seja, aqueles buraquinhos que a gente tem também, como eu posso curá-los, e aqui ela fala sobre buscar essas curas na natureza, e a Pachamama fala de você botar para fora as suas ambições, ter coragem de colocar para fora. E ó, ela tá, eu acho interessante que ela tá com as mãos abaixo dos seios, e na história da Pachamama, na lenda dela, diz que de um seio tem todas as pessoas que já se foram e do outro seio as pessoas que ainda vão. E eu acho interessante que é com os seios que a mãe alimenta, traz o principal alimento da vida, né, que é o leite materno. Então, ela tá alimentando a terra com as vidas que já se foram e que estão ainda por vir. Essas vidas que já se foram é um ensinamento de Escorpião, do polo oposto de Touro, que é se alimentar do que precisa ter fim. Coisas que precisam ter fim, relacionamentos, objetos, sentimentos, enfim. Precisa ter fim, precisa ter lugar, eu preciso deixar ir. E Touro em equilíbrio permite essa fluidez da vida, esse ritmo da vida, essa fase de findar, de deixar ir. E assimila o ensinamento do outono, que eu falei sobre deixar as folhas caírem, soltar as folhas, ó. Soltar as folhas, porque se o inverno vir e pegar essas folhas, vai queimar e vai destruir essa planta. Então, eu solto, não precisa outra pessoa fazer outra força, fazer força. Outra força, fazer força. Uma força da natureza, forçar eu deixar essas pétalas, folhas caírem, né? A planta solta. Então a gente pode aprender com isso. E quando eu deixo tudo isso que se foi, como, né, no seio dela, todas essas vidas que se foram vão nutrir as que estão aqui. Como eu falei, nas crises a gente se reinventa, né? Enfim, tá fazendo sentido aí? O que vocês acham? Eu já falei de quase tudo. Tá faltando os conselhos. E aí, gente, como estamos? Tem mais algumas cartinhas que eu gostaria de falar. Essas cartinhas aqui. Bom, como eu disse, sobre fertilização, essa carta aqui do Cocopelli, ela saiu 2 vezes para 2 consulentes essa semana. Eu falei, eu tenho que levar ela. Semana passada, saiu 2 vezes. Então, Cocopelli saiu, ó, é um
Tolkien, acho que é assim que fala, tocando sua flauta mágica. É do povo asteca. E ela saiu... Ai, que legal, moleque. Pra você ver, tudo que a gente puder observar da natureza... Opa! Tudo que a gente puder observar da natureza em volta de nós, a gente aprende a reconhecer como a nossa natureza vai fluir muito melhor. Nós somos natureza, né? Então, tudo que eu puder aprender vai fluir muito melhor a minha vida. Eu tenho o elemento terra aqui, ó, que vocês podem ver, né? Aqui na minha fala tá saindo o elemento fogo, ao mesmo tempo o elemento ar. Dentro de mim eu tô sentindo um monte de emoções estando aqui com vocês, com o que vocês falam, que é o elemento água. E, enfim, daí o elemento fogo e ar tá aqui na minha comunicação. Cocopelli, em resumo, que é uma história bem grande, mas em resumo ele vem falar o quê? Qual que é o ensinamento prático dele? A palavra é fertilidade, o mantra é fertilidade. Com a sua flauta mágica, na história, ele tá andando na terra, tocando a sua flauta mágica, atraindo as pessoas e atraindo as sementes a encontrarem lugar na terra para se e fertilizando, as pessoas estão fertilizando essa terra. Então, o ensinamento de Cocopelli é para que eu fertilize. E o que é eu fertilizar? Eu estou nutrindo o meu caminho, estou nutrindo o meu caminho com os meus dons e talentos. Ele fala, vem, vamos fazer um esforcinho? Vamos fazer um esforço e botar esses dons e talentos para andar? Ele vem falar isso. E esforço é uma palavra muito relacionada com touro. Por isso que eu falei, não, essa carta... No primeiro dia que eu tirei, já falei pra menina, né? Essa carta é extremamente taurina, e ela é taurina também. A outra carta, que eu sempre tiro duas na jornada na tenda, né? Eu tiro uma deusa, que vai ser o acompanhamento, a guia, a mestre, e o do caminho sagrado, que vai ser a trilha, que vai o caminho a ser percorrido. E aí tirei pra uma segunda pessoa, falei, é isso. E é muito taurino. A energia de touro, ela tem relação com esse esforço, com o suor, né? Porque trabalhar na terra sua, trabalhar na terra é esforçado. E você tem que estar preparado para as intempéries da vida, né? Para o clima que pode acontecer e perder tudo e não perder a esperança, ir lá e plantar de novo. Então tem a ver com isso. Então o Cocopelli, ele fala, quando eu coloco os meus dons e os meus talentos para andar, para caminhar, para fertilizar a minha terra, eu vou ter mais esperança, eu vou estar nutrindo a terra com o que ela realmente precisa, que é colocar a minha personalidade, a minha como é que fala? Expertise, né, na vida, e que ele fala que o mundo todo, ele precisa de mim. Eu tô aqui não é à toa, não tem um sentido, que a vida toda precisa dos dons e talentos de cada um, que ninguém tem que ser igual, que é parar, ele fala disso, parar de se espelhar e se inspirar no outro, e só se inspirar, eu me inspiro no outro, mas eu boto para jogo, para andar os meus dons e talentos, e assim, e ele fala, construindo o teu caminho com quem você é, colocando o que você tem para, né, para fertilizar essa terra, o sucesso é garantido. Isso é muito taurino, mas muito, muito, muito taurino. Então, quis trazer essa carta para vocês. O do tambor, que foi o que eu comecei essa live, tocando tambor, tocando o ritmo do coração. Então, tanto que o tambor... Olha que carta mais linda. Linda, né? E aí a palavra é ritmo e tempo interno. Então o tambor, ele é um instrumento extremamente terreno, tanto que ele é feito com o couro do boi, né? Não tenho conhecimento sobre tambor
vegano, né? Não tenho conhecimento sobre couro ecológico, então não posso falar sobre isso, mas posso falar sobre o tambor que tem essa energia taurina e de terra, e ele é um instrumento que toca qualquer elemento. Tem o toque do fogo, que é um bem chamado assim pro pessoal, para entrar na tenda, para entrar nos lugares, convocação. Tem o tom da água, tem o tom do ar, tem o tom da terra, tem outros tons da terra, enfim. Olha que especial, é um instrumento terreno que dá espaço para todos os outros se manifestarem, que é esse planeta. Esse planeta é um planeta Terra que dá espaço para todos os outros elementos se movimentarem, viverem, participarem, se moverem, criarem vida, enfim. Não só esses 4 que eu tô falando, tem o éter também, né? E o tambor, ele tem essa palavra como ritmos internos, porque quando você se conecta com o seu coração, que o tambor ele é um instrumento do coração, tanto que eu entrei na live fazendo o toque do coração. Quando eu me conecto com o meu coração, eu conecto com o meu ritmo pessoal. E é aceitar, reconhecer e aceitar o seu ritmo pessoal. Não ficar forçando. Tanto que Touro fala de constância, mas não é para você ser aquela produtiva, todo dia eu tô produzindo. Todo dia eu tô sendo produtiva. Ser produtiva é alimentar a sua alma. Ser produtiva é ter uma rotina de alto amor, de autocuidado. Junto com isso, você vai produzir para os outros. É claro, a vida, eu me cuidar e cuidar do outro tá se misturando o tempo inteiro, né? Mas eu ter clareza sobre que ritmo que eu preciso tomar agora é só se conectando com o coração. Então, observar que, por exemplo, teu olho tá tremendo, teu olho tá tremendo, tá tendo um sinal de muita ansiedade. Eu tô dando risada porque eu sei que quando eu estou num ritmo muito acelerado, meu olho treme. Então, o meu olho tremeu, eu já sei. Tá bom, corpinho, tá bom, vamos desacelerar. Esses tempos mesmo que eu tava muito acelerada, porque eu tinha que divulgar a jornada na tenda, porque eu tinha que trabalhar muitas coisas com os meus alunos na escola, porque eu tinha coisas para resolver aqui no sítio, tinha isso e aquilo. Daí o olho começou a tremer. Tá bom, vou diminuir. E diminuir. Claro que as frustrações vêm. Aí, a Nina simpatizando também. Claro que vem a mente, né, que tá acostumada a se espelhar. Ah, mas os outros tá fazendo... Como é que o outro consegue e eu não tô conseguindo? Eu não sei como é que tá a vida desse outro. Como é que eu vou ficar... A gente não sabe internamente. E mesmo se tiver, eu tenho um ritmo interno. E o ritmo interno, ele é mutável. Então, por isso que eu disse que Touro, o equilíbrio de Touro, sabe que a constância é com o seu auto-amor. E se eu tô praticando o meu auto-amor, eu reconheço o que eu preciso e o que eu não preciso mais. E aí vem a carta dos ritos de passagem, que é uma carta linda, maravilhosa. Eu faço mandala vibracional. Então, além das mandalas que a gente trabalha na arte terapia, que aí são mandalas intuitivas, terapêuticas. E aí eu fiz uma mandala para minha tia, para ela numa caixa, e tirei uma carta para me inspirar. Qual é a carta que ia que ia mover, que ia inspirar aquela mandala e que era mensagem para ela, e veio essa. Detalhe, é bem emotivo isso que eu tô contando. Ela tava num momento muito duro do câncer, muito duro, assim. E depois disso, passado alguns dias, ela se curou do câncer dela. E agora ela só tá no momento de fazer aquela coleta de células tronco dela, para que daqui 5 anos se retornar, porque tem essa tendência de a cada 5 anos retornar. Nos ossos, o câncer dela, o ex era nos ossos, vamos falar no passado, era nos ossos.
e se retornar ela tá preparada. Enfim, então foi uma grande bênção essa carta ter aparecido pra gente fazer a mandala dela. Eu e todas as minhas personalidades. Então, eu vou até postar, daqui uns dias eu posto a mandala e ficou, sabe, quando eu fiz a mandala, o cabeção, né, o cabeção ansioso, depois que aquela mandala saiu de mim e eu pintei e tal, falei, nossa, mas parece que não tá tão bonita. Mas aí eu sentei, conversei com os meus guias e eles só falavam, é isso, é isso, é isso. Pronto. E outras coisas que não cabem aqui. Quando eu entreguei pra ela, ela se emocionou muito. E aí ela falou uma coisa que eu escutei. Que a espiritualidade falou sobre a mandala, do que a mandala ia provocar. E eu tive muita certeza, assim, de que era isso. Enfim, como é maravilhoso esse contato, né? E aí essa carta, daí voltando. Essa carta, a palavra é mudanças, ritos de passagem. Essa carta fala sobre a gente atravessar um caminho muito difícil, muito doloroso. Fala sobre isso, sobre passar, e olha como tem total relação com o que eu falei da situação com a minha tia. Fala sobre você passar uma situação muito dolorosa e você ter o desprendimento de se jogar, realmente se jogar nesse caminho que você está se sentindo perdido, nessa dor, e viver essa dor, porque é só vivendo essa dor que você vai poder finalizar o ciclo e em seguida ter força novamente para atravessar esse caminho, atravessar esse portal e se renovar. Tanto que, olha só a carta, gente, ela tá caminhando, ela deixou coisas, ó, o que não serve mais, o que ela não vai precisar no caminho, ela não precisa mais disso. Não é que isso foi ruim, nada, foi muito bom, é um cesto de carga, tanto que tem outra carta relacionada a isso. Ela serviu em algum momento da vida, mas agora ela precisa ir sozinha, sem nada, pra morte dela, olha, pro luto dela, tá vendo? Ela aqui no seu funeral. E depois é um caminho de neve, de inverno, que é o que eu falei sobre outono e inverno. No inverno a gente finda de vez, morre mesmo, a gente morre para várias coisas. A natureza parece que está morta por cima e nós também, a gente morre por algumas coisas e parece que a gente está morta por fora também, mas é aparência, porque dentro, no inverno, embaixo da terra, a vida tá se preparando. Tanto que na primavera em seguida, aquela beleza, aquele colorido. Por quê? Porque a vida retornou. A vida estava se preparando ali, como aqui. Atravessou o caminho, viveu o seu funeral, se permitiu morrer, se findar, para depois, além dessa montanha, fazer esse rito de passagem, além dessa montanha, ver as transformações, que é a mudança. Foi muito emocionante. Foi muito, muito, muito emocionante com a minha tia. Entregar a mandala, enfim, tudo que a gente conversou sobre isso e tudo que aconteceu logo em seguida, a cura dela, olha, incrível, maravilhoso, enfim. E essas cartas têm tudo a ver com touro, que é touro, como eu disse, se ele se permite, se ele entra nesse equilíbrio de se permitir seguir os fluxos da vida, ele permite que o seu polo oposto complementar, que é escorpião, ó, corta cabeças. Escorpião é o transformador. Ele permite que esse transformador venha e faça o seu papel. Então, touro tem constância com o seu alto amor. E aí, agora eu finalizo falando do que a gente pode fazer equilibrando essa energia de terra em nós.
E aproveito para falar para vocês, se vocês quiserem aí qualquer pergunta, agora é a hora, tá? Qualquer pergunta, faça aí no chat ou ali no ponto de interrogação, ou qualquer comentário é super bem-vindo. Como eu disse, todos os comentários de vocês nutrem a minha alma também. Então, comentem aí, mandem para mim. Agora é a hora, tá? Então, aconselhamentos sobre a energia de terra. Bom, como... E aí eu digo, o equilíbrio de terra pode tanto ser, como eu falei antes, né? O muito apego, quanto zero apego. Desprendimento total. Também é um dos desequilíbrios do elemento terra, porque a gente, como eu disse, encontrar o equilíbrio é ir dançando conforme a música. Então, por exemplo, paciência é uma dos equilíbrios de touro, né? Ter paciência, mas que essa paciência seja alimentada pela sua determinação, pelos seus sonhos, pelos seus prazeres na vida, pela busca da saciedade das suas necessidades, enfim, e não se torne apatia. Então, procurar revisar, estar em constante revisamento sobre quais são as minhas metas, quais são e que prazos eu tenho dentro das minhas metas. Tanto que, aproveitando, já puxando o gancho da organização, ter organizadores, isso é um recurso maravilhoso para equilíbrio de terra. Não para, eu tô até aqui com o meu planejamento aqui na minha frente, mas não para te limitar, eu tenho horário para isso, isso e aquilo, mas não para te limitar, não posso perder esse horário, enfim, não, sim para te direcionar, o que tanto que eu coloco, o vermelho é urgente, azul é importante e preto é opcional. Essa é a forma que eu escolhi de me organizar no momento. Mas você pode ter outras formas de se organizar. Tem uma abundância de dicas aí, tem profissionais maravilhosos aí para falar dicas sobre isso, mas a pegada é essa, aí experimentando e vendo o que faz sentido para você em cada momento da tua vida, né? Então, se agora essa ferramenta está funcionando para mim, como eu disse em outros momentos aqui na página, né? Eu não funciono totalmente com alarme de celular, com agenda eletrônica. Eu preciso escrever. Isso, eu tenho Mercúrio em Touro, né? Então, eu falo e ajo muito taurina. Então, eu falo e ajo, não. Eu penso e falo, né? Agir é outra. Eu penso e falo muito taurina, então eu preciso de coisas que eu possa pegar a folha. Eu tenho agenda eletrônica, porque daí tem o alarme, mas eu tenho a folha aqui no meu espaço com tudo anotadinho do que eu preciso. Então, organizadores é uma forma de equilibrar bastante a tua energia. Escrever metas e prazos o que eu preciso, em quanto tempo eu preciso e os recursos que eu preciso para ter aquilo que eu preciso. Que recursos eu posso ter, que pessoas eu preciso acionar. Nossa, isso é relacionamentos. Que pessoas eu preciso acionar para aquilo. Por exemplo, eu estou construindo uma casa. Que pessoas eu preciso ter ao meu lado para construir essa casa? Profissionais de construção, enfim. Mais ou menos nesse caminho. Se aproximar do elemento fogo e ar. Faz sentido para equilibrar a terra. Por quê? Porque o fogo vai te ajudar a transformar aquele pensamento pesado que eu falei do cabeção e dar aquele ar nos pensamentos. Deixar fluir os pensamentos. Deixar criar mais. Você não fica fixada numa ideia, por exemplo, como acho que eu já falei isso na aula hoje. Ficar com o pensamento apegado ao passado, por exemplo, isso é o desequilíbrio de terra também. Ficar muito apegado ao passado, você precisa dar uma transformada e uma arejada aí. Então, o elemento fogo e o elemento ar também são bem legais para isso. Como você pode se aproximar do elemento fogo? Comendo alimentos mais quentes, se aproximando do fogo mesmo, como fogueira, enfim, fogão a lenha, fazendo práticas físicas que sejam mais energizantes,
e do ar respiratórios, porque os respiratórios vão ajudar todo o seu organismo a fluir, a liberar, né? Eu libero tensões quando eu respiro direito. Eu libero toxinas quando eu respiro direito. Enfim, os respiratórios são maravilhosos. Se aproximar de grupos espiritualistas, porque como eu falei, às vezes touro ele quer tanto trabalhar, e no prático, ele é muito prático, né? Então, às vezes até ele quer tanto praticidade e tal que ele perde a mão. Então, quando você se aproxima de grupos espiritualistas, você sai um pouquinho da terra e, né, sobe. Quando eu digo sobe, vai mais para o pensamento, para esse sentir mais transcendente. Não estou encontrando outra palavra, mas é mais ou menos isso, mais transcendente. Estudar coisas que você não pega, estudar coisas que você sente em um lugar que você nem consegue, às vezes, definir certinho, mas você consegue dizer que vem do coração, né? Então, grupos espiritualistas, eu não tô falando astrologia, tô falando diferentes, aí vai das tuas afinidades, tá? Mas isso sai um pouquinho da terra, do terreno, e vai para um outro campo e dá uma equilibrada quando você está muito no fixo. Práticas corporais. Por exemplo, na prática de yoga de ontem foi centramento. Então eu coloquei muita prática de aterramento, que é, como eu disse, a gente estava fazendo uma plantinha crescer dentro de nós, de fora para dentro. Então práticas de aterramento ou práticas energizantes como o elemento fogo vão te equilibrar, depende do que você está sentindo e aí você coloca na sua prática. Ou outras, tô falando de yoga porque é a minha área, né? Mas dança, nossa, dança é perfeito sempre, porque dança é justamente a expressão dos ritmos da vida. Na dança a gente vê muito isso, tanto que dança em casal, em dupla, melhor dizendo, é realmente a expressão das relações. Eu preciso em alguns momentos deixar o outro me conduzir, em outras é eu que conduzo, enfim. É a expressão dos relacionamentos, então dança sempre. Organizadores já falei. Fazer e receber massagem, já falei. Para entrar mais em contato com o corpo e autotoque também, por favor. Para você entrar mais em contato com o seu corpo e sentir. Inclusive quando você está com o elemento terra muito abundante em você. Eu preciso sentir, realmente eu tenho a necessidade de tantas coisas ao meu redor, de tanto apego. É só nesse contato com a tua pele, com o teu corpo, que você vai poder ter essa comunicação real. Alimentação. Se alimentar de alimentos que vão te trazer a energia que você precisa. Então, por exemplo, e isso, gente, não tô falando a nível espiritualista. Tô falando a nível orgânico mesmo, porque, como eu disse, esse espiritualista, ele se liga com o corpo, mas ele transcende mais. Eu tô falando a nível corporal, físico, orgânico. Se você se alimenta muito de tubérculos, de raízes, o teu corpo vai ficar mais... Ou de carne, por exemplo, quem come carne. Se você se alimenta muito desse tipo de alimento, esse alimento bem terreno, o teu corpo vai ficar pesado, naturalmente. Se você é uma pessoa que está muito no ar, tá muito no ar, ou tá muito explosiva, briguenta, sim, você precisa de mais tubérculos, de mais raízes, de alimentos mais terrosos. Você precisa aterrar mais. Se você está muito no emocional, muito emotivo, chorando demais, você também precisa dar uma aterrada. Eu preciso sentir, sim, mas eu preciso também liberar. E é só nesse contato com a terra que você vai liberar essas emoções que estão, quando a gente está muito chorosa, quer dizer muitas vezes, tá? Não tô dando laudo, porque depende na terapia que a gente vai investigar melhor. Mas geralmente, quando eu tô muito chorando, às vezes até sem sentido, ou chorando demais, eu tô percebendo assim, eu choraria por isso, mas não tanto. Quando você tá muito assim, quer dizer que você não tá chorando exatamente pelo que deve ser chorado. Tá precisando chorar por alguma coisa específica. Tá precisando soltar de vez. Tem alguma trava aí. Então, nesse
contato com a terra, você vai poder ter essa experiência de soltar mais, tá? O mesmo para se o elemento de terra estiver muito abundante, você dá uma cortadinha nesses alimentos e vai para outros dos elementos que você precisa. Ficar descalço, essencial. Gente, precisa ficar descalço na terra, precisa ter contato com a natureza de algum jeito. Se você mora em apartamento, uma plantinha, ou mesmo na hora da tua... Uma plantinha que seja, uma plantinha bem fácil de cuidar, não precisa ter o dedo verde. Mas para você colocar a mãozinha lá na terra, para você colocar, às vezes até o seu pé, né? Num negócio de terra. Não precisa nem ter uma planta, mas negócio de terra. Vai num parque, né? Isso que eu tô falando é para você ter sempre. Mas vai num parque, tenha pedras na sua casa. E aí, quando eu digo pedras, não tô falando de pedras preciosas, tá? Tô falando de pedra mesmo. Pedra do rio. Claro, eu tenho uma prática de pedir permissão, mas essa é uma prática minha, vai de você. Eu tenho a minha prática de pedir permissão e ver se essa pedra quer ir comigo. Enfim, materiais bem terrenos. E plantar, se ligar aos animais mais. Olha quanta coisa esses seres, a gente tem experiências de tanto de ensinamento quanto de troca. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe o quanto eu tenho um relacionamento muito próximo dos animais que moram aqui em casa com a gente, fazem parte da família, né? Gatos e cachorros e enfim, e vários outros. Aranha, beija-flor, todos aí em volta da casa, enfim. Tô sempre, assim, bastante relacionamento com eles. E o quanto eles ensinam e oportunizam experiências, porque eu sinto muito amor, assim, envolvido. Enfim. Se vocês têm seus pets, a Nina tem certeza, né? Tem esses relacionamentos de muita troca de amor. Essas são algumas das práticas que eu trouxe hoje que vão te favorecer muito no equilíbrio de terra. E lembre-se, o estado meditativo, ele é essencial, porque quando a gente está fazendo práticas meditativas, está muito mais acordada para perceber as suas necessidades e o que vai suprir as suas necessidades realmente. E quando eu digo estado meditativo, são várias práticas. Hoje eu falei nos stories também. Cozinhar é uma prática meditativa, andar, tudo depende da tua intenção. Se você está com foco em você, na sua respiração, nas suas percepções, né? É como se colocasse um alto-falante na cabeça. Você está escutando muito mais seus pensamentos. Não se assuste, respira, observa. Enfim, meditações guiadas também são esse espaço. Bom, espero ter contribuído com o autoconhecimento de vocês. É um elemento que eu gosto muito de falar. Se eu pudesse falar aqui, ó, ia falar horrores. Ia falar muito mais sobre esse elemento que eu adoro, né? Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode mandar aí. Ou depois no meu direct, vou ter o maior prazer de conversar mais sobre isso. E é isso, gente. Bom, feliz fim de noite. Obrigada, agradeço muito quem esteve aqui, quem está aqui até agora, desde o início. E quem pôde dar uma passadinha, que chegou agora, agradeço, viu?